Boa noite. Estão me ouvindo legal aí, gente? Se estiver me ouvindo legal, me dê um joinha aí, por favor. Então, vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Para a gente começar, então, o nosso bate-papo da noite de hoje. Falando dessa maternidade, essa missão divina de estarmos aqui no exercício de sermos mãe. Boa noite, Lívia. Boa noite, Ive. É tão bom a gente começar a rever vocês, mesmo na distância. Então, gente, eu vou colocar uma música aqui, porque eu gostaria que se vocês falassem se tá ouvindo também a música, tá? Vê se dá para ouvir a música aí. Se estiver ouvindo a música, me diz aí, por favor. Tá ouvindo a música? Tá? Ótimo. Obrigada, Lio. Tá ouvindo legal, né, Ju? Obrigada. Então, meus amores, vamos... Deixa eu ver, cumprindo o horário, ainda falta um minutinho só pra gente começar o nosso bate-papo da noite de hoje, falando dessa importância da maternidade, né, esse exercício do feminino sagrado, né, que é ser mãe. Então, esperar só mais um pouquinho, tá bom? Só pra gente cumprir o horário. Obrigada, minha florzinha. Mas hoje eu vou procurar realmente falar do coração. Eu acho que o exercício da maternidade é a gente falar do coração. Quando a gente fala do coração, eu acho que fica mais real a nossa vivência no nosso caminho, né, espiritual. Então, gente, vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, falando sobre a maternidade, já que amanhã é o Dia das Mães. Eu vou colocar uma música para vocês e eu gostaria então que vocês adentrassem nessa música, fechassem os olhos e conectassem espiritualmente com a nossa mãe espiritual, né? Que muitos considera ela como uma mãe espiritual. Não sei se dá para vocês verem, dá para ver aí? Dá para ver? Então eu vou colocar a música e na medida que vocês vão ouvindo a música, vocês conectem com a presença dessa mãe espiritual dentro do coração de vocês, que é Maria, né? Maria que trouxe o nosso Mestre Jesus para esse planeta. Então, que vocês adentrem profundamente a essa visão. Traga nesse momento essa visão, internalize essa visão dentro de vocês. Ok? Então, vamos lá. Visualize Maria e depois vocês fecham os olhos ouvindo a música. Tá?
Procure nesse momento agora fechar os olhos. E conectar com a energia da maternidade. Trazer para nós profundo sentido de sermos mãe e de termos uma mãe. E nessa conexão profunda com a energia de Maria, que possamos sentir profundamente a espiritualidade nos envolvendo e que a energia dela possa envolver o nosso planeta Terra nesse momento atual. A energia da proteção, a energia da amorosidade, a energia do acolhimento. Que possamos agora espiritualmente nos sentirmos no colo de Maria, entregando a ela as nossas incertezas, para que ela possa nos conduzirmos a um caminho espiritual mais e mais profundo do que realmente nós precisamos enquanto espírito reencarnantes. Que a energia de Maria possa envolver nessa noite de hoje todas as mães, encaminheiros da paz e todas as mães do mundo. Louvado seja sempre o nosso Senhor, amado Jesus Cristo. Que assim seja. Então, o gatão me deu uma missão nessa noite, né? Que é falar sobre a maternidade, a missão divina, né? O que é ser mãe? O que é que essa palavra ressoa dentro de nós? Qual é o sentido dessa palavra dentro de cada um de nós? Então, segundo a espiritualidade, segundo os espíritos, né, eu fui pesquisar um pouco sobre o espiritismo e a missão de ser mãe. E aí os espíritos dizem o seguinte: a visão espírita de ser mãe é o seguinte: ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Seja ele um amigo do passado ou alguém que necessita de reconciliação como a oportunidade de reconstruir uma nova história. Então, na medida em que a gente faz esse exercício da maternidade, a gente vai acolhendo dentro de nós a necessidade do aprendizado, seja nós enquanto mulheres, no papel da mãe, como o espírito que reencarna. E muitas vezes o espírito que reencarna necessita de um olhar mais diferenciado no sentido de reconciliar, né? Reconciliar. Nem todo o espírito, né, que vem até nós na maternidade, vamos dizer, são espíritos amigos. Às vezes são os nossos desafetos de outras vidas. E aí a gente vem em um compromisso da maternidade reconstruir essa nova história com esse espírito, né, que hoje, no caso, é o nosso filho. Então, na medida em que a gente vai tendo essa experiência e essa capacidade, essa percepção, né, de olharmos no sentido mais profundo, a gente vai compreender que a maternidade é um grande exercício de amor incondicional. Então, o amor mais próximo, segundo os místicos, é o amor de mãe, de Deus. Então, o amor mais próximo é o amor de Deus, é o amor da mãe. Porque a mãe está ali totalmente entregue, aberta ao processo de gestar, né? Então, a gente entrega o nosso corpo, né, durante 9 meses. E durante esses 9 meses, a gente já vai fazendo o exercício do processo da doação. Então,
ser mãe, eu considero que é sair um pouco do nosso centro egóico, né, da nossa personalidade, que muitas vezes nos aprisiona, no sentido, vamos dizer, no sentido de prisão mesmo, de atalhos, né? Então, quando a gente é mãe, a gente esquece até um pouco da gente, a gente é pura doação, é puro amor mesmo, em processo de doação com aquele filho, né? Então, Kardec, ele, lá na pergunta dos espíritos, ele vem nos alertar de que existe um papel diferente da maternidade do ser mãe dos animais e o ser mãe. Todo animal, né, toda fêmea que gesta um filho é mãe, só que nós somos animais diferentes, né? Nós somos animais racional. Então, o filho, o bichinho quando nasce, um gatinho, por exemplo, a mãe nutre ali até o momento que ele necessita das suas necessidades físicas, né? Do seu alimento, da amamentação. Depois que o filho desvincula da amamentação, os animais vão viver soltos e livres. Nós é diferente. Nós temos um compromisso por uma vida toda com esse indivíduo, né? Até após o túmulo. Então, a nossa ligação é uma ligação eterna, é uma ligação espiritual. Aí eu estava aqui recordando a minha vivência interna e eu acredito assim que toda mulher, quando gera um filho, é uma metamorfose dentro dela, né? Toda mulher, quando está no processo de gestação, né, até esse filho chegar, é um longo processo. E eu estava recordando que eu demorei 7 anos. 7 anos para ser mãe, na tentativa de ser mãe. Como o nosso corpo, ele traz memórias e traz histórias, eu acredito que a dificuldade que eu tive, né, para engravidar foi um dos meus próprios processos internos mesmo. Então, na medida em que eu fui liberando esses processos internos, eu tive a oportunidade de gerar. E eu digo assim para vocês, que foi uma das experiências mais fantásticas da minha existência até hoje, foi estar grávida, sabe? Então, assim, quando a gente tem essa capacidade de transportar, de liberar, vamos dizer, as nossas memórias, até mesmo de outras existências, e nos dá a possibilidade de gerar um filho, é uma experiência única, maravilhosa. Eu acredito que toda mulher, quando tem um filho, ela não é a mesma mulher. Nunca a gente é a mesma mulher. É um cordão, parece que umbilical, que liga uma vida toda, né? E aí também nós, enquanto mães, nesse processo de transformação e de crescimento do filho, a gente percebe que cada fase de ser mãe é diferente, né? Por exemplo, quando o bebezinho ainda tá ali precisando da gente, a gente tá mais inteira para eles, até, vamos dizer, até os 7 anos de idade, a gente tá ali, como uma leoa, protegendo aquele bebê o tempo todo. Só que também vem o processo do crescimento desse espírito todo, né? Nosso filho é um espírito reencarnante, né? E reencarna também para evoluir. E na medida em que nosso filho vai crescendo no nível da personalidade, o espírito dele também vai acoplando essa personalidade. E nós, enquanto missão de olhar para esse filho, de educar esse filho no sentido, como Allan Kardec diz lá, no sentido moral, né? Eu acho que o compromisso da maternidade é a educação moral e dos valores desse indivíduo. Então, na medida em que a gente vai fazendo esse trabalho interno dentro de nós, a gente vai possibilitando também de dar a esse filho abertura dele também continuar, vamos dizer, o processo da sua caminhada. Acho que a missão da mãe é soltar o filho também para ele ser águia, que é uma missão difícil, né? Tô vendo o Tanda aqui, né? E a gente que tem filho, por exemplo, eu já tô com um filho distante, meu filho já tá lá em Aracaju, eu já sou avó, então é outra experiência totalmente diferente também, não é? Então, há várias mudanças internas dentro de nós nesse processo de ser mãe, né?
E aí, quando a gente vai modificando também o nosso interior e a nossa busca espiritual, a gente vai compreendendo que o nosso filho é um espírito reencarnante. E enquanto espírito reencarnante, a gente tem que dar todas as possibilidades a esse filho de voar, de crescer, de sair dos apegos, das prisões, né? Que esse eu acho que é o maior legado de uma mãe, é deixar o filho livre, deixar o filho seguir o seu destino, como diz Bert Hellinger, né? Na medida em que esse filho vai se libertando de nós, entre aspas, porque a mãe é uma ligação eterna, mas ele vai criando dentro dele o próprio destino dele, de acordo com aquilo que a mãe deu para ele. A nutrição que essa mãe deu para esse filho vai criar a possibilidade dele ser um indivíduo mais livre para continuar a sua existência reencarnatória. Não é assim? Aí eu tô vendo aqui, ela é diva, Estelinha, que bom, quase o tablet cai aqui, normal, quando tá comigo. Então, gente, aí outra coisa que a gente esquece, não esquece não, a gente não internaliza. A função da mãe é muito, extremamente importante, óbvio, né? O primeiro contato que o filho tem com o ser humano é através da mãe. É através lá do teu ventre. No teu ventre, a primeira correspondência do humano é a mãe ali. A vida humana acontece ali, no útero. É a primeira experiência humana que esse filho tem, é a mãe. Mas o filho também não é, se não tiver um pai. Então, é obviamente importante a gente perceber a importância também do compromisso do pai, né? No processo também do sistema familiar, né? Nessa constelação familiar, desse sistema, desse núcleo familiar. Tem que ter esse núcleo importante aí, esse equilíbrio entre esse yin, o yang, esse a mãe e esse pai. É necessário que tenha essa mãe, mas também é necessário que esse pai também contribua no seu processo de crescimento, no seu processo de amadurecimento, de evolução desse filho. O pai é muito, extremamente importante. E muitas vezes a gente anula, vamos dizer, o papel do pai, como se a mãe fosse, sabe, a heroína o tempo todo. Não, a gente não é a heroína o tempo todo. A gente tem que ter essa correspondência desse pai, que possa dar ali, contribuir com a gente, segurando na mão da gente. Para que assim esse filho possa se sentir mais seguro. Por quê? Porque biologicamente esse filho geneticamente tem os 50% que Bert Hellinger fala do pai e da mãe, né? 50% do pai, 50% da mãe. Então, para que haja um equilíbrio entre pai e mãe, e dentro desse filho, esse filho tem que estar bem aqui dentro desse pai e dessa mãe. É necessário que esse filho acolha esse pai e essa mãe. Por quê? Porque senão ele vai se sentir desnutrido emocionalmente. E essa desnutrição emocional, com certeza, vai criar um processo de ruptura. E essa ruptura vai criar um processo de trauma. Se esse filho não tiver essa aliança entre o pai e a mãe, esse equilíbrio necessário entre pai e mãe, tá? Antes de Siddhartha nascer através de mim, existia uma mãe aqui presente em mim, que também existia um pai, que eu vou até mostrar para vocês. Meu papai e minha mamãe, duas figuras lindíssimas, que só agora, com 50 anos, 51 anos de idade, eu pude compreender a importância desses dois papéis na minha vida. Como é importante eu sentir que esses dois seres estão dentro de mim para o meu processo de evolução espiritual. Sabe? Como é importante eu sentir o acolhimento desse útero, como foi importante empurrar o espermatozoide desse homem, para que pudesse ser essa cesta que está aqui hoje. Sabe? Então, assim, é muito importante que a gente reconheça dentro do nosso sistema familiar esses dois pontos, esses dois zeros de equilíbrio, que é pai e mãe. Certo? E eu gostaria, sabe, agora eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria que alguém pudesse colaborar comigo nesse nosso bate-papo de hoje, né? Para se tornar, assim, mais calorosa a nossa live.
Por exemplo, eu tô vendo Ednúzia, eu tô vendo Marta. Marta também, que tem, se ela quiser contar um pouquinho do processo da maternidade dela, quanto ela sonhou em ser mãe, sabe? E como foi importante a chegada de Dante, porque ela fez uma caminhada muito grande dentro dela, ela curou muita coisa dentro dela, para que hoje Dante estivesse aqui com ela, hoje já adolescente, né? Então, assim, se alguém quiser colaborar comigo, é Ednúzia, que eu tô vendo aí. Se quiser colocar alguma experiência, a sua experiência na sua questão da sua maternidade, eu posso chamar você aí, se você assim desejar. Diz aí, gente. Eu falei com o Gatão que hoje o meu papo com Caminhos da Paz seria um papo do coração, nada de muita coisa dentro da caixinha, muita coisa, sabe? Não, o meu papo com vocês é um papo assim de interação, de uma vivência materna, sabe? De vocês poderem trazer o pai de vocês poderem trazer a mãe de vocês poderem observar que o que vocês hoje a composição que você é hoje a nível de personalidade, até mesmo a composição espiritual é de um pai e de uma mãe. Nós só estamos aqui nesse planeta porque existiu uma história de um pai e de uma mãe, né? Que se encontraram e que tiveram um sonho de ter um filho, e esse filho veio, tá? Então, essa minha percepção diante de uma visão hoje mais sistêmica, saindo um pouco da fantasia. Então, eu vou chamar aqui minha queridinha Ednúzia. Como é que eu chamo aqui, Ednúzia, pelo amor de Deus? Como é que eu faço o convite aqui, que eu não sei? Eu não sei fazer o convite no tablet. Eu tô no tablet de Ednúzia, diz, eu não sei fazer não. Então, mas você pode escrever aí, a gente vai colaborando, tá? E aí a gente vai fechando aqui o nosso bate-papo. Mas aqui, gente, eu quero ler uma coisa assim muito legal de um texto, de uma parte de um texto do livro de Joana, que eu achei assim bem profundo, quando ela diz assim: o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Então, quando nós atribuímos o amor a um sentido mais profundo, a um entendimento melhor da nossa psique, a gente vai compreender também os nossos processos emocionais. E nesses processos emocionais, a gente vai poder enriquecer dentro de nós esse papel fundamental que é de colocar um filho, de abraçar um filho e dizer assim: ó, esse filho é meu e depende muito de mim também a evolução espiritual desse indivíduo, né? Desse ser, dessa criança que está lá no plano espiritual, né? Que é um ser em processo também de evolução e que vem até nós, né? Na garantia de que a gente pode contribuir no processo evolutivo desse indivíduo. Mas para esse processo ser um processo mais harmônico, é necessário que a gente tenha dentro de nós o que nós chamamos de disciplina espiritual. Para que a gente possa ter um entendimento mais profundo do que seja a missão de ser mãe. É estarmos alinhados conosco mesmo. Primeiro também com o nosso espírito reencarnante, com a nossa individualidade. E quando a gente se conecta com a nossa individualidade, a gente vai definindo dentro de nós melhor também os nossos papéis. Que agora, no que eu estou falando, é o papel da maternidade, é o papel de ser mãe, tá? E aí eu vou continuar aqui quando Bert Helling diz que a mãe é a primeira conexão que temos com o ser humano, como eu já disse. E é nessa conexão que é importante definir os indivíduos. Então, a primeira conexão que nós, filhos, temos é com esse ventre, com essa maternidade, com esse filho que a gente acolhe. Só que a gente também não pode fantasiar. Nós também temos as nossas sombras, né? Nós também temos o nosso lado sombrio. E através do nosso lado sombrio, que também a gente pode dizer para o nosso filho que nós somos humanos e que a mãe também erra, sabe? Para que eles possam sair desse papel fantasioso, infantil,
de que mãe é aquela mulher que não erra, que sabe? Então, assim, na medida em que a gente vai fazendo essa aliança conosco mesmo, a gente vai tendo essa percepção de que a gente é sombra e de que a gente é luz, e que nosso filho também é um espírito sombra e luz, né? E na medida em que a gente vai lidando com as nossas sombras, consequentemente, nós somos ressonância do nosso sistema familiar, e o nosso filho vai também aprendendo a lidar com a sombra deles. Também o nosso filho é luz, como nós também somos luz, na medida em que a gente se expande, na medida em que a gente cresce dentro desse processo de evolução espiritual, o nosso filho também, obviamente, vai crescer, porque tudo é uma teia, né? É mais ou menos isso que Bert Hellick diz, tá? Aí outra coisa que eu gostaria de partilhar com você, mãe e o seu papel na vida, quem é ela? Então, quem é esse ser humano? Quem somos nós? Aí Bert diz o seguinte, eu achei isso assim fantástico, quero dividir esse textinho com vocês. É difícil para nós, como filhos, termos uma imagem realista da nossa mãe. É comum aplicarmos um olhar idealizado para ela, atribuindo características que falam muito da admiração que nós sentimos por ela. No entanto, como tudo tem polaridade, como eu falei com vocês, idealizamos a nossa mãe e nós também passamos a exigir um comportamento irreal dela. E quando ela não corresponde à nossa expectativa, nós deixamos então iniciarmos o movimento de afastarmos da nossa mãe. Então, quando a gente começa a afastar, né? Quando a gente começa a sair dessa, vamos dizer, desse modelo ideal que a gente acha que a nossa mãe queria que ser, entendeu? E aí a gente começa a perceber que a nossa mãe também tem defeito, tem sombra. Em vez da gente reaproximarmos da nossa mãe e observarmos que nós também temos isso dentro de nós vamos criando um processo de afastamento. Eu acredito que vocês já viveram um pouquinho disso, porque eu já vivi isso na minha adolescência. Um dos períodos que eu mais me afastei da minha mãe foi no período da adolescência, porque eu acho que minha mãe não me entendia, entendeu? E eu começava a querer que ela me entendesse e criar também dentro dela, vamos dizer, um estereótipo de que ela teria que me entender. Só que a gente tem que entender que a nossa mãe recebeu da mãe dela, e a mãe dela recebeu lá da minha avó, ou da minha bisavó, ou da minha avó, e daí vai a bisavó, e aí é toda uma teia de crescimento, de repetição. E o que é que nós podemos fazer em uma visão sistêmica? É observar isso, de que muitas coisas que repetem na nossa família estão ligadas aos nossos antepassados. E se a gente tem uma visão ampla e sistêmica, a gente começa a modificar um pouco isso. A gente começa a perceber que nós podemos fazer diferente. Não que a nossa mãe fez errado, não. A nossa mãe deu porque ela só podia dar aquilo. A mãe só podia dar aquilo que ela recebeu, tá? E na medida em que ela recebeu, ela vai passando. E é assim que acontece com os nossos processos, os nossos papéis, né? Nesse momento agora, o papel da mãe. E continuando aí, uma outra coisa que Bert Hellick fala, só podemos dar a ela o que recebemos. Então, a gente só dá à nossa mãe aquilo que a gente recebeu delas, né? Então, a gente vai dar à mãe aquilo que a gente recebeu. E ele diz assim, somos frutos de um sistema que corre o rio abaixo como uma cachoeira. Assim, nós recebemos algo e repassamos adiante que nos foi transmitido anteriormente, como eu falei, de gerações em geração. Então, na medida em que a gente vai limpando o nosso sistema familiar, obviamente, a gente vai ter condições de dar ao nosso filho outras coisas melhores. A gente não vai precisar repetir padrões negativos, repetitivos. A gente tem uma condição agora de olhar melhor. Assim, não, aquilo que minha mãe, que é, vamos dizer, negativo, entre aspas, vamos dizer assim, que não existe negativo, não existe certo e errado, existe só uma experiência. Aquilo que ela deu, ela só pode dar aquilo dali, mas eu já posso fazer diferente, eu posso fazer um olhar diferente, sem sair dela aqui, sem tirar a mãe do coração. É o que a mãe podia fazer no momento, e é o que nós podemos fazer agora. Então, se nós podemos fazer diferente, que possamos fazer diferente.
também ver que muitas vezes essa mãe ou também o pai são frutos de um sistema onde o amor não era demonstrado com uma facilidade, ou pelo menos não se manifestava de forma como eles desejavam. O pai não sabia expressar o amor. Então, consequentemente, o filho também não vai saber expressar o amor. Porque o amor, gente, ele é uma conquista. O amor é um processo evolutivo. Na medida em que a gente vai evoluindo aqui dentro, a gente vai compreendendo melhor essa transcendência do que seja o amor. Vamos lá na nossa reflexão. A Ibert disse que a mãe e o seu papel na vida, ela é única. A sabedoria popular é sábia. Realmente, mãe só tem uma. E para além disso, para você, ela é a única possível. Então, nós recebemos a mãe que nós merecemos. Tá? A mãe que a gente tem é a mãe que a gente pediu. Certo? Então, a própria genética explica isso. A mistura que formou você só pode vir desse pai e dessa mãe, como eu falei. Então, essa mistura genética do que eu sou hoje é esse pai e é essa mãe que está dentro de mim. Então, complementando ainda aqui o nosso bate-papo, só que também existe as mães do coração, né? Aquelas mulheres que não podem gerar um filho no útero, mas ela adota esse filho no coração, tá? E se nós temos uma visão reencarnacionista, a gente vai perceber que a ligação não vem só do corpo físico, a ligação vem do espírito, tá? Então, aquela mãe que adota um filho é porque também, em outras vidas, aquele filho, né, que ela adotou hoje, possivelmente também já foi filho dela em outras existências, por que não? Né? Então, quando a gente... Aí ele diz o seguinte, que eu achei linda essa parte. Há um lindo serviço das mulheres que desejam ser mãe do coração dos seus filhos. Do lugar certo. Este é um dos aspectos mais bonitos da humanidade, contido em muitas famílias. A de acolher e nutrir filhos quando os pais biológicos desses, por algum motivo, não puderam permanecer no papel de ser pai. Por algum motivo, né, aquele pai fez aquele processo de doação, né, abriu para aquela mulher e para aquele pai, para aquele outro sistema familiar, essa abertura e esse exercício do amor incondicional. Ó, que coisa linda, gente. Se a gente compreender a vida num sentido mais amplo, mais aberto. E aí, tomar o que vem da mãe, imagine a força de tomar aquilo que é a fonte da sua vida. Quando a gente toma, segundo Bert Hellinger, quando a gente toma nossa mãe e aceita a nossa mãe como ela é, sem nenhum processo de julgamento, a gente está dizendo sim para a vida. A gente está dizendo sim para a nossa existência. Aí ele diz assim, não é que é uma hora que não é que de uma hora para outra passamos a viver em um mundo de cor-de-rosa sem defeito, mas crescemos na capacidade de lidar com a realidade de todas as condições imutáveis que ela nos propõe. E de todos os presentes que a vida nos dá, nossa mãe é o maior deles. Achei isso lindo. Pense bem, quantas outras relações possível experimentar a profundidade e o valor presente nas relações com essa mulher. Qual é a relação que você tem verdadeiramente com tua mãe? Você tem uma relação de intimidade com tua mãe? Você reconhece que ela, além de ser mãe, ela é mulher? Você conversa com ela de igual para igual? Você percebe que também ela tem as suas dores? Você percebe também que ela também tem as suas lacunas, lá escondidas que ela nunca disse? Será que a gente já fez essa reflexão, né? De olhar a nossa mãe também como mulher? E dizer assim, poxa, eu também tenho as minhas dificuldades aqui. Será que minha mãe também tem essas mesmas dificuldades? Será que eu abro espaço
né? Quando Bert Helling diz assim, tomar a mãe é trazer a mãe para dentro de nós e termos uma intimidade profunda com esse ser, com esse indivíduo. E uma intimidade profunda é você interagir completamente na vida desse indivíduo, que a gente chama de mãe. Sabe? De perguntar mesmo, mãe, e aí, você tá boa? Você tá bem? De investigar as necessidades das nossas mães. Que às vezes a gente passa por despercebidos. A gente quer o tempo todo ser nutridos por essas mães, mas a gente esquece também de olhar o lado humano dessas mães. E aí, gente, para fechar aqui o raciocínio de Bert, ele diz assim, cada mãe, falando ainda da parte adotiva também, cada mãe adotiva estende ao seu filho o cuidado e o carinho que ele tem disponível, e dessa forma permite um novo vínculo a existir. Então, o processo de adoção, imagine aí como é lindo um ser que um pai e uma mãe deu, né? Na verdade, deu para que uma outra família pudesse fazer esse exercício do amor incondicional, tá? E vou aqui ainda concluindo a nossa reflexão. A espiritualidade diz ser mãe é arriscar diante da vida e aceitar a vulnerabilidade dessa função. A sua vida e a sua felicidade vai estar ligada ao destino de outra pessoa e de outro filho. Por exemplo, nós, mulheres e mães, a gente sabe muito bem que a felicidade dos nossos filhos também é um pouco da nossa felicidade, né? Quando os nossos filhos estão bem, a gente fica bem também, porque o amor é incondicional, ele se estende a esse bem-estar que a gente quer para os nossos filhos, tá? E aí eu vou fechar aqui, vou ler para vocês uma poesia que eu achei assim muito linda, que eu vou homenagear, para que Isa possa lembrar de Meimei, viu, Isa? Se você estiver aí me assistindo, é uma poesia de Meimei. Estelinha tá aqui, eu tenho certeza que essa poesia Estelinha conhece. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Foi escrito psicografado por Chico Xavier, tá? E aí ela diz assim pra gente, peraí, já tô achando. Diz assim que quando o Pai Celestial precisou colocar na Terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitivamente. Peraí que deixa eu achar aqui, viu, gente? E essa foi chamada de mãe. Deixa eu só achar a poesia aqui pra vocês. Pronto, aqui. Então, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que dispusesse guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda que não sabem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair na rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhe ensinasse a dar os primeiros passos garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola a fim de que aprendesse a ler. Dizem que nosso Pai do céu permaneceu muito tempo examinando, em seguida chamou a mulher e deu o nome de mãe. Psicografia de Chico Xavier, Meimei. Eu achei assim muito linda, né? E eu ofereço para todas as mães que estão me ouvindo agora nesse exato momento. Então, assim,
essa foi a reflexão que eu trouxe hoje sobre essa oportunidade que cada um de nós tem de ser mãe. E essa capacidade de gerar filho, essa capacidade de gerar a vida, essa capacidade de dar o que a gente tem de melhor na nossa existência. E na medida em que a gente vai compreendendo esse papel da maternidade, a nossa vida vai ficando mais leve, né? E hoje, como eu disse a vocês, com 51 anos de idade, meu pai tem uns 5 meses vai fazer que está no plano espiritual. Só agora eu trouxe verdadeiramente mais a minha mãe para dentro do meu coração. Só agora eu pude perceber a importância também dessa mãe que está aqui viva, presente ainda, reencarnada. Sabe? E assim, quando a gente toma consciência do que a gente ainda pode fazer na nossa existência enquanto vida, né? Enquanto minha mãe está viva, então o que é que eu posso ainda fazer para que a minha relação com ela se torne mais profunda, mais aberta, mais amorosa, mais presente. Então assim, essa é a oportunidade que eu tô tendo agora de olhar para essa mulher, sabe? E ver o papel fundamental que ela tem dentro de mim. E ver e analisar quanto de 50% eu tenho dessa mulher e de quanto esses 50% me ajuda a evoluir no meu caminho. Quando eu olho para ela e percebo como ela me empurra para a vida, sabe? Através da generosidade, através da doação. Então, a reflexão que eu faço hoje e peço a vocês, quem tiver mães presentes, quem tiver mães vivas, viva mais com a mãe de vocês. Mesmo nesse distanciamento social que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia. No meu caso, minha mãe mora, né, em outro lugar. Eu procuro todos os dias falar com ela, todos os dias ligar para ela, todos os dias saber, mesmo que ela repetindo para mim 300 vezes a mesma história, eu tô dizendo, meu Deus, como é bom ouvir a mesma história de minha mãe, sabe? É tão gostoso saber que ela tá ali me contando a mesma história, que eu tô tendo a oportunidade de vivenciar isso, porque se Deus me der a oportunidade, eu vou ter, né? Minha mãe tá com 75 anos, como é que eu vou estar daqui a, né, a 20 anos, 24 anos mais ou menos? Né? O que é que eu posso olhar para essa mãe hoje, né, que já tá chegando, que tá na terceira idade, e ver o quanto eu tenho que aprender com ela, porque agora é a idade da sabedoria ela, sabe? Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ter mães vivas, viva mais a mãe de vocês, traga mais ela para o coração de vocês, procure saber como é que elas estão, procure saber as necessidades delas, procure ouvir melhor elas, que eu acho que a gente cresce quando a gente aprende esse exercício do ouvir, do escutar a mesma história repetida várias e várias vezes, a gente aprende muito. Então essa é a minha contribuição que eu dou ao Caminheiros da Paz, e de agradecer também a espiritualidade que me deu a oportunidade de gerar, de ser mãe, de aprender, né, nesse exercício da maternidade, que hoje me faz refletir melhor a minha evolução espiritual. Eu acredito que toda mulher, ela é uma antes de ser mãe e a outra depois de ser mãe. Depois que ela é mãe, ela não é mais realmente a mesma pessoa. Parece que ela consegue abraçar melhor o mundo, parece que ela consegue melhor abraçar as pessoas, parece que ela coloca mais filhos dentro do coração dela. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente está tendo nesse exercício da maternidade. E relembrar também que tem mães que renunciaram seus filhos em prol de uma missão maior, de uma missão espiritual, que foi o caso de Joana de Cusa, né? Que deu o seu filho em prol da missão do mestre, deu o seu filho em prol da missão espiritual, mas ela não deixou de ser mãe. Com certeza ela acolheu aquele filho depois no plano espiritual. Então esse é o meu legado que eu deixo hoje para vocês. E eu quero fechar aqui com uma música, quero colocar uma música para vocês. Quero ver se vocês dá para escutar aí. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, eu vou estar lendo aqui, tá? Pode comentar aí, enquanto eu procuro a música aqui.
Vamos partilhar juntos aí. Se quiserem comentar, Estelinha, se quiser escrever alguma coisa aí no chat, pode escrever. Ou qualquer outra pessoa. Bora aí, gente. Alamiro, escreva alguma coisa aí, lá. Então, eu quero ver se dá pra vocês ouvirem essa música aí, gente, tá? Ó grande mãe, ser em todo ser, bojo da borboleta perdida, no azul do próprio azul. Ó grande mãe, mãe de toda mãe, estojo de guarda nada, no espaço nenhum do tempo. Estão ouvindo a música? Tá ouvindo? Ó grande mãe, onde todo mantra, despojo da lama, onde brota o lótus do saber. Orai e desatai de nós os nós, e tirai as nossas vendas, invendáveis nos tornai, inofensivos e pacíficos, nos deixai eternamente sós. Ó grande mãe, ser em todo ser, bojo da borboleta perdida, no azul do próprio azul. Ó grande mãe, mãe de toda mãe, estojo de guarda nada, no espaço nenhum do tempo. Ó grande mãe, onde todo mantra, despojo da lama, onde brota o lótus do saber. Orai e desatai de nós os nós, e tirai as nossas vendas, e vendáveis nos tornai, inofensivos e pacíficos, nos deixai eternamente sós. Então é isso, gente. Vamos fechar agora com uma meditação, uma prece. Vamos fechar os nossos olhos. Os olhos fechados. Vamos fazer o exercício agora
um exercício sistêmico. Imagine a mãe de vocês na frente de vocês. Imagine vocês olhando para a mãe de vocês. E na medida em que você sente a sua mãe no seu coração, internamente você diz: mãe, eu sou menor que você. Você sempre será maior que eu. Porque você veio antes de mim. E deixe então que essa energia de amorosidade tome conta do teu ser. E que você perceba na noite de hoje a importância da sua reencarnação, a importância da tua existência. E de perceber que não existe nessa existência maior missão do que a dos pais, de trazer um espírito, dar a oportunidade a esse espírito de evolução. E que nesse exato momento, onde nós, seres humanos, estamos vivenciando um momento difícil, mas de grande transformação e de grande cura interior, que a grande Mãe Divina possa envolver todos nós desse nosso lindo e amado planeta. Todos os seres que aqui vivem, independente de crença religiosa, de status social, que possamos sentir essa presença da Mãe Divina, envolvendo nesse momento, numa luz azul, todo o nosso planeta Terra. E que nós possamos ser instrumentos de transformação nesse novo movimento da Terra. Que possamos ter a consciência de que estamos aqui para sermos cada vez melhores. Consciência de olhar para as nossas sombras e dizer assim: eu posso trabalhar você. E também consciência de olhar para a nossa luz e dizer assim: que bom que eu já tenho isso aqui em mim. Que essa grande Mãe possa sempre nos acolher, nos dando a oportunidade, a cada dia, de fazermos melhor por nós mesmos e por todas as nossas teias de relações. Muita paz para todos. Que o amor de Maria nos envolva hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão por estarmos juntos. E realmente eu falei do coração. Um beijo, gente.